povos. Vejam que esses interesses oligárquicos vão se unir aos interesses estrangeiros, mas que em determinado conflito em determinado momento vai entrar em conflito com os interesses nacionais e da burguesia industrial. Né? Então, todo aquele clássico dos conflitos que envolvem principalmente as estruturas coloniais vão surgir à tona durante a Revolução Mexicana. Né? E aí você tem o avanço do liberalismo e do Partido Liberal em detrimento do Partido Conservador. Ou seja, um conflito clássico, mas que no México vai ter um outro delinear. Aí eu queria ler com vocês a página 96. Na verdade, eu queria que vocês lessem a página 96, enquanto eu vou criando um esqueminha aqui para facilitar a vida de vocês dos pontos principais do Partido Liberal. Então, o primeiro ponto era eliminar o exército obrigatório. É uma queixa muito grande das populações que a existência de um exército obrigatório. Segundo aspecto é a introdução de uma instrução universal, livre e laica. Né? Isso que começa a se esperar dos estados liberais. Depois, uma regulamentação do trabalho. Vejam, se eu pego o corolário do ditador Vargas, é quase que uma cópia tardia deste Partido Liberal mexicano, dessas ideias do Partido Liberal mexicano. Defesa da soberania, né? A soberania do Estado mexicano. Defesa da reforma agrária e tudo aquilo que foi roubado dos povos originários deveriam ser devolvidos aos seus donos originais, ou seja, a terra deveria ser redividida. Se houve um processo de enclosures, né, de retirada dos minifúndios e das pequenas produções em detrimento das grandes haciendas, as haciendas foram crescendo cada vez mais. A ideia agora é que toda essa parte voltasse a reduzir o tamanho dessas haciendas, que elas fossem redivididas, ou seja, nenhum país do mundo desenvolve verdadeiramente o capitalismo sem fazer reforma agrária. Seja a reforma agrária popular, de divisão da terra, seja uma reforma agrária de concentração. O México fez as duas, a concentração e depois um processo de divisão dessas terras, já que elas foram expropriadas, roubadas no período do Porfírio. Nós percebam, já estamos falando um pouco do Madeiro, né? Do Madeiro, na elaboração das suas propostas, ele vai acreditar que através de uma política de transição os povos mexicanos, através do partido, consigam reassumir a sua dinâmica, né? Ou seja, ele vai propor uma derrocada não violenta de Porfírio Dias. Porfírio Dias já estava bastante senil, já estava já estava sem as duas paquitas detrás, né? Já estava bem debilitado. Tanto é que depois que ele sai do México, vai para Paris. Tem gente que sai dos locais e vão para Paris. Mas não esqueçam isso. Ele passa 4 anos só no México e depois falece. Só que a população não aguentava mais o regime porfiriato, né? Não suportava mais aquela opressão de 30 anos da ditadura do Porfírio Dias.
a Revolução Madeirista acaba sendo um movimento reformista, né? Uma revolução branda. Né? A ideia do Madeiro, e aí eu vou me resumir um pouco a esses quatro personagens da Revolução Mexicana, era liberar, estimular e aumentar a capacidade produtiva do capitalismo interno mexicano. Veja, não é uma revolução popular, comunista, dos povos, do povo mexicano, né? É uma revolução liberal, é uma reforma da estrutura produtiva mexicana. Deixo de atender os interesses da oligarquia, passo a atender os interesses da burguesia mexicana. Claro que isso vai gerar uma certa insatisfação e isso vai gerar uma dupla resistência, né? Sabendo das manobras de Porfírio para se reeleger, né, quando Porfírio informa que vai ser novamente candidato em 1910, Madero começa a lançar a sua resistência, né, cria um chamado ao povo mexicano depois que Porfírio anuncia essa tentativa de reeleição. Levanta-se em armas contra Porfírio Dias e acaba preso em Monterrey e levado a San Luis de Potosí. Esse processo vai desencadear no evento de 6 de outubro, em que Madero escapa e vai se refugiar em Santo Antônio Terras, né? Percebam que Santo Antônio Terras já fica naquela região ali do México. Lá ele vai escrever e lançar o Plano de São Luís. No final de 1910, inicia uma luta armada mais significativa. No primeiro momento sem grande sucesso, quando Madero tenta entrar pela primeira vez na cidade que se chamava Porfírio Dias, essa luta não tem uma adesão popular muito grande, ele retorna para os Estados Unidos. Num segundo momento, o Porfírio anuncia que vai ser novamente candidato à eleição, uma reeleição, além das muitas que ele havia mantido no poder. Isso é anunciado por um jornalista canadense que vai escrever isso, publicar no Canadá, mas depois republicar, o James Freeman, vai republicar no México, e a partir daí causa uma certa, vamos dizer assim, um certo desconforto na população mexicana quando descobre da recandidatura de Porfírio Dias, né, ela não acreditando muito no processo democrático. Porfírio vai dizer não, que aceita todos os grupos políticos, mas todos já tinham uma experiência muito longa do que acontecia nas eleições do Porfírio Dias. Não era necessariamente uma questão de democracia, mas outra coisa. Essa chamada de novas eleições vai iniciar o processo de resistência, né? Isso vai fazer com que Pancho Villa se una a esse processo pelo norte, Zapata vai se unir pelo sul, e isso permite que Madero vá se proclamar presidente provisório, fazendo com que o ditador, por fim, Porfírio Dias, abandone o país com destino a Paris. Finalmente Madero entra em Pedras Negras, antiga cidade que se chamava Porfírio Dias, e em 7 de junho de 1711, depois de percorrer todo o México, ele vai adentrar os braços do povo na cidade do México, né? Isso vai fazer com que uma nova eleição seja convocada e uma grande vitória de Madero elege presidente da República do México depois do período ditatorial de Porfírio Dias.
Depois de 15 meses no poder, mesmo tendo essas características reformistas, Madeiro vai manter parte do comando porfirista no exército, ou seja, mantém a estrutura do exército com os tradicionais comandos do Porfírio. E dadas as ideias da Revolução, como reforma agrária, por exemplo, sofre um golpe de Estado. Isso fez com que Madeiro e o seu vice fossem forçados a renunciar. Em 13 de fevereiro, uma contra-revolução, um golpe, fazendo com que chegue ao poder o usurpador Volta. E a partir daí, Madeiro, na sequência, ele é assassinado junto com o seu vice, deixando um vácuo de poder muito grande no México. A resistência a esse golpe viria de alguns governadores, mas principalmente do governador Carranza do estado de Coahuila, que se une aos congressistas para tentar retomar o poder do México. Uma série de fenômenos a partir daí vão iniciar uma guerra mais longa entre o exército porfiriano, o exército de Huerta, o exército republicano e o exército criado por Carranza e organizado por ele para resistir ao golpe. Se cria, portanto, um exército constitucionalista para defender a Constituição e tentar destituir os golpistas do poder. Remontado boa parte daquela base, seja zapatista, seja divídia, do norte e do sul, e tentar reorganizar a resistência do México. O exército oficial, o exército republicano, tenta reprimir isso de forma muito significativa, criando uma guerra civil dentro da República Mexicana, entre o exército e essa resistência, mas de certa forma os povos do norte vão se organizando e reorganizando e vão tomando cada vez mais posições importantes e destacadas no México, também pela insatisfação dos anos de domínio de Porfírio Dias. Assim, a reestruturação vai se estabelecer principalmente por conta desse controle das ferrovias, e aí vai ser importância crucial os sindicatos, e essas ferrovias e esses comboios o que podiam levar e trazer de forma veloz os armamentos e os exércitos das forças de resistência que dominavam e controlavam esses exércitos rebeldes. Esses exércitos vão ganhando cada vez maior força e vão se aproximando cada vez mais da cidade do México, destruindo e destituindo o governo usurpador. Isso vai levar o Carranza a ser o primeiro comandante em chefe do exército mexicano, e depois a assumir a presidência das forças constitucionais. Bem, Carranza assume interinamente a presidência do México em 1914, essa interinidade fica até 1917, quando é eleito presidente, assumindo o poder de 17 a 1920, especificamente a 21 de maio de 1920, quando é assassinado, criando novamente uma certa estabilidade na República do México. Bem, para apresentar parte desses aspectos políticos, eu utilizei um vídeo, reeditei um vídeo do estado de Coahuila de Zaragoza. O estado, claro, vai fazer um levantamento moral dos dois principais líderes da Revolução Mexicana, no seu sentido, que são filhos de Zaragoza. Vai destacar a figura do Madeiro
e do Carranza como sendo filhos dessa cidade que gestou a Revolução. Né? Agora eu queria retirar o tônus dessas figuras que acabaram sendo presidentes e analisar a Revolução como de fato ela se estabeleceu, fazendo, claro, minha referência a essa apropriação do Estado e agradecendo, inclusive, a essa apropriação. Ao sul vai surgir a figura do Zapata, né, o zapatismo, como um foco de resistência ao governo do Porfírio. Então, a criação do Exército Libertador do Sul, com Emiliano Zapata, formado basicamente por camponeses que começam a reivindicar as terras e as tradições desses povos. Na verdade, não tinha uma grande visão revolucionária nacional. Ela era revolucionária em si, mas não nacional. A ideia era defender esses povos originários do Sul e resistir aos entraves e às destruições causadas pelo governo de Porfírio. Paralelo a isso, o plano de Ayala, que era um legalista, chamemos assim, a ideia de liberdade, justiça e lei, mas que encabeça no seu plano a primeira perspectiva a primeira tentativa de uma reforma agrária consistente na cidade, no México. Né? Devolução integral das terras expropriadas, sejam terras indígenas, sejam terras camponesas. E aí, assim, o tônus central da Revolução Mexicana vai vir, na verdade, da divisão do Norte, né? Na figura do Pancho, do Francisco Villa. Né? O Villa vai organizar e vai dominar um trem inteiro, um comboio, e vai ser conhecido como o famoso, vamos dizer assim, trem de Troia. Né? O trem de Troia vai dominar, principalmente, vai começar o seu domínio na cidade de Juárez, em Chihuahua, né? Lá perto dos Estados Unidos já hoje. Né? E vai encher esse trem de um exército de gente do campo insatisfeita com os rumos que a sociedade mexicana tomava. É um exército de gente do campo. Né? Inclusive, se eu penso na figura do Pancho, né? É um homem, é um campesino. Viva Vidia, cabrones! É um marco da cultura popular campesina mexicana, sendo o grande líder desse exército. Não é só o Vidia que faz a revolução, né? Não é só o Pancho que faz a revolução, mas o Pancho é a figura, vamos dizer assim, mais emblemática da Revolução Mexicana, por ser um campesino. Né? Sei lá, tem um pouco do imaginário mexicano, mas imagina-se o Pancho de chapéu, grande barriga, a figura exótica, né, do mexicano campesino, né? Aquele que se tivesse no Brasil usaria bombachas. E o Pancho tem uma vantagem, que ele vai estar ali na fronteira. Ele vai estar ali próximo ao Novo México, ex-região do domínio mexicano. Né, vejam,
essa região passa para os Estados Unidos em 1848, ou seja, meados do século anterior. E só em 1912 é que entrava para a União, ou seja, está muito próximo ali a transformação daquilo num estado americano. Né? Então ainda tinha aquela coisa meio México, meio Estados Unidos. Quando se incorpora de fato aos Estados Unidos como um estado americano, aí começa uma certa vamos dizer assim, revolta dos mexicanos, mas também a possibilidade de estar na fronteira. E qualquer coisa que acontecesse, era muito mais fácil, vamos dizer assim, fugir. E aquilo ali era o domínio do Pancho Villa. Eu vou destacar a página 104 do nosso texto. E gostaria de ler e apresentar para vocês as linhas gerais da Revolução. Então, para a gente ter uma dimensão resumida daquilo que nós estamos falando. Então, realizou a primeira reforma agrária do século XX na América Latina. Acabou com os obstáculos principais que se opunham à formação de um mercado interno nacional. Levou o país a adquirir melhores condições para desenvolver seus próprios processos de industrialização. Provocou uma reconfiguração profunda das classes sociais mexicanas. Gerou uma emergência social da classe média urbana. Da classe média urbana. Criou condições para que o chamado estado de bem-estar social tivesse uma presença maior que nos demais países da América Latina. Fundou a Universidade Nacional Autônoma do México, uma das maiores universidades de todo o mundo. Planejou um vasto projeto de alfabetização. Promulgou a Constituição de 1917, considerada na época mais avançada do mundo. Consagrou a educação laica e gratuita, proibindo os ministros de cultos religiosos a criar escolas primárias. Produziu um avanço radical no tratamento dos limites da ação do Estado diante da iniciativa privada com relação à propriedade da terra e à exploração dos recursos naturais. Tanto que isso se transformou em um antecedente importante para a criação de várias constituições na América Latina, como a da Colômbia. Estabeleceu-se um forte conteúdo nacionalista e antirreligioso e implantou-se um Estado promotor do desenvolvimento econômico do país. Gerou uma renovação completa da elite política. Levou a cultura popular a manifestar-se por meios do muralismo, ocasionou a configuração territorial definitiva e, por fim, conduziu à laicização da sociedade mexicana. Todas as conquistas advindas da Revolução Mexicana marcam profundamente ainda hoje a sociedade azteca. Eu não gosto do termo, mas tudo bem. É a primeira vez que nós temos, de fato, uma revolução da periferia. É a primeira vez que, de fato, nós temos uma revolução em que o centro, pelo menos o centro desta revolução que vem do norte, é periférico, né? É marginal. O que vai configurar depois algumas tentativas de revolução da e na América Latina. E aí, claro, nós vamos dar um pulo ali numa ilha do Caribe que fez uma revolução popular, uma revolução do povo, que até hoje rende os seus frutos na ilha de Santiago de Cuba. Então, da tequila ao rum, dos mariachis, a salsa cubana, do Golfo do México e do México ao Caribe. Nos encontramos lá.